Oi para todo mundo, Josi do Brasil, fazendo mais um vídeo para vocês, para trazer informação de modo reto e objetivo. Eu quero falar aqui, não quero me alongar demais, tá? Eu quero falar aqui sobre algo sumamente importante, sério e grave, tá? É algo que está sendo tramado, comandado e articulado lentamente na surdina e debaixo de nossos olhos e que talvez a gente não está dando a devida atenção. A gente não pode só pensar nessa maldita balbúrdia de vírus, tá? Que deixou todo mundo histérico, mas sim pensar se queremos ou não continuar sendo e vivendo livres, tá? E donos de nossas próprias vidas, donos de nós mesmos e donos de tudo que somos e temos. Eu vou ler para vocês porque é o texto de um jornalista, tá? Mas é uma coisa extremamente importante, tá? Ninguém tá livre disso. Vamos lá para eu não me alongar. Eu falo e eu vou ler, né? Porque tem muitos detalhes e eu não tenho como memorizar tudo, tá? Porque é um texto muito importante e faz pouco tempo que eu vi esse vídeo. Eu vou falar e repassar aqui o conteúdo, vou passar de modo fiel o conteúdo do vídeo do caríssimo jornalista Alfredo Bessol, do canal de Brasília. A você, caríssimo Alfredo Bessol, o meu abraço, o meu respeito e estou contigo, tamo junto. Por favor e por grande favor, por imenso favor, por caridade, compartilhem o meu vídeo, tá bem? O jornalista Alfredo Bessol diz o seguinte. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Ele diz o seguinte: o governo chinês se prepara para intervir financeiramente nas eleições de 2022 e no Brasil e eleger governadores, deputados, senadores e, quem sabe, o presidente da nossa república, alinhado ao governo do Partido Comunista Chinês. Aqui, para essa nação, tá? Para esse governo que eu acabei de falar, eu vou me referir apenas como Xi, beleza? Porque em todo canto tem gente fiscalizando e cuidando e filmando e vigiando a gente. Então eu me refiro a eles, àquela nação, apenas como Xi, tá? Porque o mundo todo está infiltrado pelas comunicações dessa nação comunista, beleza? Seguindo, o jornalista Alfredo afirma: não por acaso o Partido Comunista Chinês deslocou para comandar a missão diplomática da Xi aqui no Brasil um de seus mais leais e fiéis servidores, um dos seus mais competentes articuladores para atuar no submundo da política latino-americana. O jornalista conversou com alguns jornalistas argentinos e esses jornalistas têm a convicção de que a chapa vencedora da Argentina recebeu dinheiro do governo Xi porque um país em crise como a Argentina estava, o povo todo se surpreendeu demasiadamente com a quantidade de dinheiro e de material distribuído que a Cristina Kirchner e o seu boneco, né, o boneco que ela colocou na presidência, tiveram na eleição passada. Aqui no Brasil, esse mesmo embaixador Xi tem se movido com uma desenvoltura que causa espanto entre os diplomatas e entre pessoas com as quais o jornalista conversou. Esse embaixador Xi se reúne com governadores, deputados federais, senadores, com comunicadores de toda espécie. Ele se reúne na sombra, ou seria na surdina, de modo sorrateiro, até mesmo e inclusive com pessoas da equipe do atual governo de Jair Messias Bolsonaro. O que esse embaixador Xi tem em mente? Muita gente já percebeu que há uma tendência de que os partidos de esquerda
cheguem em 2022 totalmente arrasados, que eles não tenham capacidade nem de dinheiro, nem de estrutura e nem de discurso para apresentarem candidatos nas próximas eleições. Dentro desse cenário, alguns especialistas acreditam que, inclusive, esses partidos de oposição, esses grupos de políticos que se escondem no guarda-chuva do tal centrão, eles podem, num determinado momento, eles podem passar a defender o fim do chamado fundo eleitoral e até do fundo partidário. Para que isso aconteça, eles precisam de uma fonte alternativa de financiamento para as impropriedades deles. Seria essa a palavra, eu acho. A palavra é minha, né? E quais seriam essas fontes? Os sindicatos estão totalmente falidos. Eles não detêm mais o controle de empresas públicas nem de estatais. Então, o que surge como a grande tábua de salvação da esquerda é o dinheiro Xi, tá? Esse dinheiro Xi pode chegar ao Brasil de várias formas, inclusive legalmente, através de cooperação, de financiamento, de investimento e tantas outras rúbricas que servem apenas e tão somente para esconder que o verdadeiro objetivo da Xi é intervir financeiramente nas eleições para presidente, governadores, senadores, deputados e assembleias legislativas de todo o nosso Brasil. Observem a movimentação sem o menor constrangimento desse emissário Xi aqui no Brasil. E vocês vão se dar conta e vão perceber que eles não estão assim tão interessados como a mídia podre tem divulgado e mostrado, que eles, os Xi, não estão interessados em derrubar o nosso presidente da República agora. Para Xi, para a nação lá, é mais importante formar uma estrutura, um colchão político que permita a eles uma ação nas sombras, na surdina, comendo pela beira, como a gente diz. O governo Xi já estabeleceu uma série de parcerias com estados do Nordeste do Brasil, onde os seus governos têm afinidades político, ideológico e partidárias com eles. Agora, a Xi está estabelecendo parcerias com o governo do Distrito Federal, leia-se MDB, com o governo de São Paulo, leia-se PSDB, com o governo do Rio de Janeiro, leia-se PCC e grupos criminosos, e tentando parceria com o Novo. Enfim, o leque que a Xi está abrindo é um leque com vistas a chegarem em 2022 como um agente decisivo para as eleições aqui no Brasil. E isso se dará no campo político e também no campo da comunicação. Porque o acordo com a TV Band não é o único acordo que a Xi tem estabelecido. Xi tem negociado apoios a grupos, sites e blogs de esquerda. Como eles não são muito caros, são venais e baratos de se corromper, com qualquer 50 ou 100 mil por mês, os Xi conseguem a subserviência desses donos de sites, blogs e tals, e tudo isso está sendo articulado de modo muito intenso, mesmo silenciosamente, né? Por esse representante da embaixada da Xi aqui no Brasil. Diz o jornalista, resta saber quanto tempo ainda o nosso governo Bolsonaro vai acompanhar de braços cruzados a movimentação dessa figura da Xi aqui dentro. Porque por onde Xi passou na América Latina, o país passou na América Latina, ela estabeleceu um rastro de estrutura de corrupção e de cooptação dos governos.
por conta do medo do apoio popular que Bolsonaro ainda tem, esse medo enrustido na cabecinha das pessoas que apoiam o governo do Brasil, mesmo sendo martelado 24 horas por dia pela Globo, Band, emissores de conteúdo como Estadão, Folha e até mesmo sendo atacado nos veículos de comunicação que o próprio governo tem, ninguém sabe a barbaridade que é a estrutura do rádio. O jornalista diz que recebeu informações de uma rádio do interior do Mato Grosso, que recebe um boletim com notícias da Xi diretamente. Ou seja, aquilo que o governo Bolsonaro descuida em termos de comunicação, porque ele centraliza muito a sua comunicação pessoal, né? Enquanto isso, o governo Xi começa a fazer algo que o próprio jornalista já sugeriu que aqui deveria ser feito. O governo brasileiro deveria emitir boletins diários para todas as rádios de todo o país. A Xi já faz isso. A mensagem do governo Xi está chegando onde as mensagens e boletins do governo brasileiro não chegam. Tá? E tudo está sendo feito nas sombras, no silêncio, para ir desmantelando o nome do presidente Bolsonaro, para derruir a sua identificação e vinculação com o segmento conservador e direito e patriota. É interessante observar e perceber também, e isso é muito grave, a estratégia, o modus operandi do governo Xi é desavergonhadamente canalha. Mas já se mostrou altamente efetiva em outros países, razão pela qual eles estão agindo e atuando nas sombras aqui. Porque os políticos brasileiros, e nisso todos concordam, os políticos brasileiros não têm nenhum compromisso com o país. Eles querem apenas ganhar dinheiro. Eles são do campo patrimonialista. Observem e percebam que estrategicamente, nesse momento, o nome que o governo Xi quer trabalhar para 2022, prestem atenção. O nome que o governo Xi quer trabalhar para 2022 não é Dória, não é o Witzel, não é ninguém do PT, nem o condenado, nem o poste, nem um jumento, nenhuma borboleta vermelha, ninguém que possa estar na ordem do dia. O nome desejado e trabalhado, que está sendo mantido em uma espécie de quarentena para não ser queimado, é o que conhecemos como Luciano Huck. Esse é o nome que o governo Xi quer ver como candidato dele na eleição de 2022 aqui no Brasil. Se através de pesquisas, eles lá da Xi chegarem à conclusão que esse Huck não é um nome capaz de tirar eleitores de Bolsonaro, é sério isso, né? Se ele não agregar e arrebanhar o pessoal de centro-esquerda para o centro da Xi, o centro comunista, né? E vender esse nome do Huck como um gestor, não se admirem. Não se admirem, não se espantem e não se escandalizem. Aqui é palavra minha, tá? Aí o jornalista continua. Não se admirem se eles optarem, os Xi optarem por um nome que às vezes vem ao noticiário sempre em posições duvidosas. Sim, é ele mesmo. O general Mourão, tá? Ele é simpático aos Xi. Ele é defensor dos Xi dentro do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É um quadro espantoso, é um quadro assustador, é um quadro grave, caótico, vergonhoso e muito preocupante. Porque a Xi quer ser, sim, a Xi quer ser a grande vencedora das eleições de 2022 aqui
no nosso país. O governo Xi considera fundamental eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República. Para quê, gente? Para quê? Para que o comunismo tome conta do mundo. É isso que a Xi quer, tá bem? Tá escorrendo suor aqui. Tanto assim que uma das pontas da lança do Xi é a manutenção, é manter as urnas eletrônicas venezuelanas aqui no Brasil para 2022 sem qualquer emissão de comprovante, sem qualquer possibilidade de auditoria depois das eleições, sem nenhum tipo de conferência, tá? Sem ninguém conferir nada. Então, assim, vejam, a nossa situação é grave e requer a atenção de todos os brasileiros, todos, porque, acima de tudo, os Xi não estão brincando, tá? Isso não é uma brincadeira de polícia e ladrão, tá? Isso é um tipo de domínio mundial. Os Xi odeiam a democracia, o tipo de governo que temos no nosso país. Mas os Xi sabem jogar como ninguém o jogo político com a falta de caráter dos políticos brasileiros. Tanto os chamados socialistas fabianos, quanto todo o campo da esquerda. Diante da crise que o próprio Partido Comunista Chinês criou na economia mundial, a Xi quer se passar como a grande mãe do Brasil e dos brasileiros. Reflitam sobre tudo isso que vem acontecendo e, pelo amor de Deus, fiquem o menos tempo possível na frente das TVs. Porque eu tenho certeza, como diz o jornalista e como eu também afirmo aqui, eu também tenho certeza que de tanto que batem no presidente Jair Messias Bolsonaro, por um momento você também pode fraquejar. Isso é humano e natural. Mas lembre sempre, o objetivo do governo Xi é comandar, através das eleições e do nosso voto, o nosso país e o nosso povo a partir de 1º de janeiro de 2023. Isso não é uma brincadeira. Isso não é um joguinho. Isso é sério, tá? Você achou isso assustador? Eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo esse vídeo e eu não tô falando tudo isso e gravando tudo isso e mostrando tudo isso para assustar. Então, por favor, pare, pense e reflita. E o mais importante, pelo amor de Deus, não se venda, não se deixe corromper, não fraqueja, tá? Não fraqueja e não destrua o teu caráter, tá bem? Não destrua o teu caráter, reza. Reza sim, reza mesmo, reza muito, tá? É isso que todos nós devemos fazer, nos unir e rezar. Esse texto que eu fiz o vídeo agora é do jornalista Alfredo Bessov, tá? Que é jornalista, e eu mando aqui o meu sincero abraço, porque eu compartilho por concordar com tudo isso, tá? E faço aqui minhas todas as suas palavras. Vocês podem não concordar com ele e eu aqui, com o que ele e eu aqui dizemos, mas nós temos o compromisso de não silenciar frente à verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Paz e bem.